Graça e paz, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez no nosso Teologando a Palavra de Cristo. Vamos hoje estar estudando mais uma vez texto do Evangelho de Lucas, no capítulo de número 9, do versículo 51 até o versículo de número 56. Está tratando de quê? Está tratando a respeito dos samaritanos não receberem Jesus, né, na sua cidade. E vamos lá, vamos fazer uma análise desse texto aí, no nome de Jesus. Então vamos lá. A partir do versículo de número 51, fala que aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no seu semblante a intrépida resolução de ir a Jerusalém. Quero começar daí. Primeiro, na hora que olhou para o semblante de Jesus, olhou para a face dele, ele estava dizendo na face dele expressivamente que ele não pararia mais em lugar nenhum e ele ia diretamente para Jerusalém. Ia pegar e ia passar por todas as cidades, mas o objetivo dele era chegar em Jerusalém naquele momento. Ok? Isso já estava na cara dele, vamos dizer assim. Nós hoje diríamos assim, está na cara. Então estava na cara dele. Versículo 52. Enviou mensageiros que o antecedessem, indo eles, entraram numa aldeia samaritana para lhes preparar pousada. Então, o que aconteceu? Foram a uma aldeia, os discípulos, né, foram enviados a uma aldeia, chegou lá naquela aldeia, gostaríamos de um lugar para que Jesus pudesse repousar, e eles falaram, aqui não dá. Quer ver? Versículo 53. Mas não receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vamos lá. É interessante, né? Algumas coisas se dispõem de uma maneira para que as pessoas ali, os discípulos e todos aqueles que estavam à volta dele, soubessem que ele estava realmente indo para um objetivo ao qual ele já sabia. Trazendo um pouquinho para nossas vidas, gente, vamos entender uma coisa. Muitas vezes a gente bota planos, né, na nossa vida, alcançaremos assim, alcançaremos assado, chegaremos a tal lugar. Só que às vezes, sabe, no inteirinho dessas coisas, a gente começa aí, eu vou dar uma passadinha ali, vou dar uma passadinha aqui. Jesus não. Jesus, ele decidiu ir para um lugar, ele firmava naquilo e ia. Acho que o melhor exemplo para as nossas vidas é justamente esse. É nós entendermos que nós temos que ir atrás das nossas metas, ir atrás dos nossos objetivos, se traçamos um plano, vamos com ele até o final. Outra coisa, melhor ainda dizendo, se Deus traçou um plano conosco, devemos ir com esse plano até o fim, sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda, assim como Jesus fez nesse momento. Vamos continuar lendo o texto aqui para a gente interpretar um pouquinho mais. Vamos lá. Aí ele diz assim, versículo 53 ainda, mas não receberam. Aquela cidade não recebeu Jesus, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vamos lá. Primeira coisa, Jesus era judeu. Todos que estavam com eles aqui eram judeus. Jesus estava indo para Jerusalém, certo? Jerusalém é o lugar de adoração para os judeus. Estava na cidade samaritana. Aí a cidade samaritana, as pessoas aí que eles foram conversando, dá para dar uma pousada para Jesus? Porque a gente está passando por aqui, mas a gente está indo para Jerusalém para adorar. Não. Não vamos abraçar a dormida desse judeu aqui não. Porque os samaritanos entendiam que eram nos montes ali, aonde Jacó adorava, que era o lugar certo de adoração. A gente fica sabendo disso, mais precisamente, quando Jesus tem aquele encontro e começa a conversar com a mulher samaritana no poço de Jacó. Ok? Então vamos seguir em frente aí. Então foi por isso que eles não deram guarida para Jesus, tá? Por quê?
Porque Jesus queria ir para Jerusalém. Estava no rosto dele. Ele estava falando para as pessoas, não, nós vamos para Jerusalém. Mas vamos lá, vamos continuar. Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse, vós não sabeis de que espírito sois. Oh, perdão, desculpa. Versículo 54. Vendo isto, os discípulos Tiago e João, chamado Boanerges, ou filhos do trovão, disseram o seguinte, perguntaram para ele, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu e consuma essa cidade? Mas por quê? Né? A pergunta de Jesus, mas por quê? Simplesmente porque eles não quiseram deixar eu repousar aqui? Simplesmente porque eles não me deram guarida? É assim que vai funcionar? Né? Não fez a minha vontade, detona todo mundo? Mata todo mundo? Então, o que acontece? Vocês não sabem de que espírito eu sou? No versículo seguinte ele diz exatamente isso. Aquele versículo que eu estava falando antes é o 55. Ele diz assim, Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse, vós não sabeis de que espírito sois? Ou seja, vocês têm o Espírito de Deus. Vocês têm o espírito de amor. Vocês têm o espírito de moderação. Vocês têm o espírito de bondade. Vocês têm o espírito de benignidade. Vocês têm o espírito de longanimidade. Vocês têm o espírito de domínio próprio, ou seja, o fruto do Espírito Santo de Deus está em vocês. O que vocês estão dizendo? Versículo 56, então, ele explica. Ele diz assim, olha, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Então, uma coisa muito importante a gente declarar aqui essa noite, dizer de uma vez por todas, Jesus não veio para matar ninguém. Jesus não deu autoridade para o homem, os seus discípulos, os seus pastores, os seus apóstolos, os seus profetas, de matar ninguém nos dias de hoje. Ninguém. O nosso momento agora é o momento de evangelizar, é o momento de espalhar a palavra de Cristo, é falar que Ele salva, é falar que Ele perdoa pecados, que Ele cura, que Ele liberta as pessoas, para que o reino de Deus seja edificado, para que as almas sejam salvas. É para isso que Jesus Cristo veio. Tem muita gente aí jogando até outras pessoas no inferno, irmão. No inferno. Ah, quer saber de uma coisa? Vá para o inferno. Então, irmãos, nós não viemos para isso não. Nós viemos para abençoar, não para amaldiçoar. Não deixe que a sua carne te domine. Não deixe que o ódio, não deixe que a ira, não deixe que a vingança, sabe, tome conta, domine-se. O apóstolo Tiago, ele disse uma coisa muito importante, sabe? Ele falou assim, ó, cuidado com a boca de vocês. Como é que pode? E aqui eu quero fazer uma advertência, antes de falar esse versículo, eu quero te falar uma coisa. Cara, como tem acontecido, sabe, de algumas pessoas se decepcionarem com os evangélicos, com os cristãos dos dias de hoje, com aqueles que deveriam ser verdadeiros discípulos de Cristo nos dias de hoje. Como se decepcionam? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte, a boca fala do que está cheio o coração, não é isso? Então, esses corações, cara, cheios de ódio pelas pessoas, cheios de ódio pelos outros, cheios de vingança, só amam a si mesmos, sabe? Mas deixa eu falar então aqui o que o Tiago falou. Tiago disse o seguinte, não pode de uma mesma boca jorrar água doce e água amarga. Muito menos, irmãos, jorrar da mesma fonte bênção e maldição. Por favor, criem consciência. Saibam exatamente isso. Que nós viemos para abençoar, não para amaldiçoar. Nós viemos para evangelizar, não para amaldiçoar.
Nós viemos para salvar almas e não para botar elas no inferno se perderem. Já basta os que estão fazendo por aí. Já basta os maus testemunhos que andam por aí. Já bastam as maus palavras que tem por aí. Você que estiver vendo esse vídeo, por favor, Jesus não veio para destruir ninguém. E nem deu autoridade para a gente para isso. Para destruir a alma de ninguém. Nem a vida de ninguém. Nem é para matar ninguém. A única coisa que nós viemos aqui é para tornar as boas novas de Deus conhecidas. Amém? Vou terminando por aqui esse vídeo. Em nome de Jesus, quero que você continue estudando a palavra de Deus. Mais uma vez aqui, terminando esse teologando a palavra de Cristo. O próximo, nós falaremos que Jesus, ele põe à prova os que queriam segui-lo. Importantíssimo isso aí. Então, tenham todos uma boa noite, fica na graça e na paz, Deus vos abençoe em tudo.